Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 160, onde vamos estudar, olha aqui, vou dar o zoom, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 5, que fala prodígios dos falsos profetas, milagres dos falsos profetas, né? Para a gente poder entender direitinho aí o que acontece. Tá legal? Muito bem. Nossa página na internet, você está vendo aí, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Ah, é complicado anotar isso? Vai lá no Google e digita Evangelho no Lar 2012. Você vai achar o link, tá bom? Porque nessa página você vai encontrar toda sexta-feira um novo vídeo. Hoje é o de 160, o número 160, né? Então tem aí pelo menos 159 antes desse, né? Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser do livro Pão Nosso. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca em parênteses ali do lado. Você vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. À sua direita, direita para cá, né? Você clica lá, ano 2012, mês de agosto. Tem lá todo o passo a passo. Se tiver dúvidas, você vai encontrar o Tira Dúvidas. Ah, mas eu continuo com dúvidas. Manda um e-mail pra gente, ó. Aí na tela, ó. amorperdãoefé@gmail.com. A gente responde todos os e-mails, tira as dúvidas. Inclusive, se você quiser mandar um e-mail para desabafar, para contar alguma situação, enfim, para ser lido por alguém, né? Pode mandar, a gente responde a todos com o maior carinho, com a maior alegria. Então, o que você está esperando para o Evangelho no Lar, para ser praticado, para ser estudado? Não falta nada. Até o significado das palavras ali mastigadinho, tá tudo para você ali, né? Então, ó, chegou a hora da gente se mexer. Não é verdade? Para quem curte Facebook, para quem tem Facebook, tá vendo aí, ó? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, clica no compartilhar, porque quando você compartilha, faz com que os seus amigos vejam que você compartilhou aquele conhecimento. Você está falando assim, amigos, ó, tem esse Evangelho no Lar aqui, ó. Que tal? Que tal? Eu curti, é muito legal. Achei legal esse Evangelho no Lar, mas não vou dividir isso com meus amigos, não. Eu quero para mim. Será que é esse o caminho? Então vamos compartilhar mais, vamos compartilhar sempre. Você que faz parte de outros grupos, né? Clica compartilhar num grupo. Aí você faz parte lá do grupo de estudos espíritas. Compartilha, e compartilha em outro, em outro, em outro. E eu não digo que seja só esse estudo que a gente faz, não. Tudo aquilo que for bom, que for trazer proveito, melhoras para nós, vamos compartilhar sempre. Tá certo? Hoje é o estudo 160. Para aquele que chegou agora, eu posso começar no 160? O ideal é que comece no número 1, depois o 2, depois o 3. Porque o Evangelho ele foi organizado, os itens, né, os assuntos, Kardec organizou de uma forma pedagógica, que a gente pudesse compreender melhor, onde o capítulo 1 tem uma razão de vir antes do 2 e do 3, tá? Vale lembrar, é o Evangelho segundo o Espiritismo, não é o Evangelho de Kardec, pelo amor de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo são as lições de Jesus com o esclarecimento dos Espíritos. E Kardec apenas organizou aquilo ali. Mas se você quiser fazer o 160 agora, eu já estou assistindo esse, eu vou fazer esse mesmo. Semana que vem eu faço 14, depois eu faço 37. Também pode, não tem problema nenhum. Às vezes você pede uma intuição para fazer aquele que você acha mais importante, é válido também. Tá ok? Sendo assim,
Vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, muito obrigado por mais esta oportunidade que estamos tendo para o estudo, para o aprendizado, para o conhecimento. Que possa esse estudo ser para cada um de nós a preparação para a prática desses valores que estão sendo ensinados a nós. Desde já agradecemos a presença dos anjos guardiães que aqui se encontram, dando um amparo, auxílio, sustento, e que possa este ambiente ser totalmente harmonizado, purificado, higienizado espiritualmente falando, com a presença de muita luz vinda do plano espiritual, e que possamos fazer um estudo com muita alegria, com muita paz e com muita união. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Eu estou achando o som um pouquinho alto, baixei um pouquinho. Capítulo 160, Evangelho lá 160, capítulo 21 do Evangelho. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 5, conhece-se a árvore pelo fruto e missão dos espíritas. E missão dos profetas. Então, a página de preparo hoje é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, e quem psicografou foi o Chico Xavier. É o capítulo 165, Falsos Discursos. Então, vamos lá. Ele começa com uma citação que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. O que diz ali? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que isso representa? Só essa frase. Ela é um alerta de combate à hipocrisia. O que é a hipocrisia? É quando eu prego uma coisa, quando eu digo uma coisa e faço outra completamente diferente. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Então, ó, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Eu ouço aqueles discursos e eu também não faço nada. Então, vamos lá. O que o Emmanuel diz? Nunca é demasiado, nunca é demais comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera, afirma, né, que no princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. O verbo é a ação. O verbo são as minhas palavras, as minhas atitudes. Não é isso? Então, quando eu falo algo e não faço, quando eu não tenho uma ação voltada para o bem, para a ajuda, causa o quê? A desconfiança, a decepção, a desordem, os fracassos, tudo isso. Então foi o que ele comentou. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. No nosso Brasil, então, não precisa nem comentar sobre os políticos que nós temos, né? Faço aqui um parênteses. A maioria dos políticos que nós temos, porque existem políticos bons e honestos também, mas a maioria
Não é isso? Então, ó, falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs à toa. Outros em teorias falaciosas, mentirosas. E outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Eu quero liberdade, mas eu não quero ter obrigação, não. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não estou muito afim de trabalhar, não. Enfim, né? E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente, procurando a paternidade das culpas. Quem é o culpado? Onde é que está a culpa? Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Então, esse verbo aí é a gente, né? Impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão, furacão, a tempestade de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada, elevada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvir quem foge à realidade dos nossos deveres. Vamos lá. Terminada aqui a leitura, o que ele quer falar sobre isso? Que vai ter um monte de gente prometendo um monte de gente. Geralmente vai chegar muito bem arrumado para você, cheirosinho, e falando, eu tenho a solução, e isso, e prometendo, olha, você quer ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, você quer... vote em mim para isso, né? E aí a pessoa faz aquilo. E aí a pessoa vai frequenta um templo religioso onde prometem 500 mil coisas. Onde prometem o socorro que você vai ter uma felicidade. Onde prometem uma felicidade que em nenhum momento fale sobre você ter que se mexer. Ah, melhor ainda, né? Eu vou ficar sentadinho na minha cadeirinha, vou ficar em casa, vendo a minha televisão, esperando tudo acontecer. Porque aquela pessoa me chamou, me convidou, disse que Deus me escolheu. Tem uma coisa complicada, né? Vem pra cá porque Jesus está falando para você vir pra cá. Tá vendo ali no quadro? Qual era a religião dele? Qual? Qual era? Você está dizendo alguma religião? Você conhece? Me diz em que livro que está. Que ele disse a religião dele. Nenhuma. Jesus não tem religião. Ele tem filosofia. É diferente. Religião é diferente de filosofia. Aliás, por isso diz-se que o Espiritismo, ele é religião, ele é ciência e ele é filosofia. Por quê? São três coisas diferentes. Jesus não falava em nenhuma religião, ele falava em filosofia. E qual era a filosofia que ele passava? A do amor ao próximo, a do auxílio, da caridade, do perdão, da tolerância, da paciência, da perseverança, do trabalho, da paz, da alegria, tudo isso. Da fé.
Tudo isso. Vê se vocês percebem. Filosofia. E vale para qualquer religião que você esteja. Até mesmo se você não tiver nenhuma religião. Não tem nenhuma religião, mas pratica todos esses valores, está bom demais. Está excelente. Tá? Então a gente pensa nisso. E aí você se ilude. Quando chega alguém, ele promete alguma coisa, ele diz alguma coisa, geralmente sem você precisar de esforço, lá na frente a conta vai chegar. Se eu for num restaurante comer, a conta não vai chegar? Não chega. Se eu gastar a luz da minha casa, a conta não vai chegar no fim do mês? Como é que tanta gente acredita que eu vou poder usufruir sem a conta chegar lá na frente? Deixa eu trabalhar primeiro, para eu poder ter o dinheiro que eu preciso, e aí sim eu vou gastar a minha luz, eu vou no restaurante, e quando chegar a conta, eu estou preparado para pagar a conta. É essa a grande lição que a gente tem por aqui. Né? De eu não ficar, não, o fulano vai pagar a conta para você, o outro vai pagar a conta para você. Jesus morreu para pagar os pecados da humanidade. Que maluquice é essa, gente? Se Jesus tivesse morrido para pagar os meus pecados, ele não estaria me educando em nada. Ele está falando, pode continuar fazendo as besteiras que você faz, que eu vou pagar a conta para você com a minha vida, e você continua fazendo a mesma besteira de sempre. Será que alguém já parou para pensar nisso? Vamos lá, né? Então, ele coloca, vamos cumprir a palavra do Mestre em nós. Isso é o programa divino. Essa orientação é colocar na prática isso tudo. Tá? O Evangelho no lar, ele não é um estudo teórico, ele é prática. É prática. Recentemente a gente gravou um programa Minutos de Espiritismo, que ele conta sobre uma família que fazia o Evangelho no lar toda segunda-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Eis que teve uma segunda-feira que a casa na rua seguinte estava pegando fogo. E eles vendo que o bombeiro já tinha chegado no local e tal, né? Então eles foram, bom, não tem nada a fazer, os bombeiros já estão trabalhando, vamos começar o Evangelho no lar. Foi se preparando para 8h30 começar. Quando deu 8h25, desce o mentor espiritual naquela casa e fala assim, o que vocês estão fazendo? E aí o pai respondeu, a gente vai fazer o Evangelho no lar como toda semana. E o mentor falou assim, gente, hoje a aula é prática, está pegando fogo lá na outra casa. E eles saíram, foram resolver, aí o marido encontrou lá um terreno baldio com acesso a uma casa que os bombeiros, por não conhecerem a área, não sabiam que tinha aquele acesso. Começaram ele com a esposa a molhar, a ajudar a apagar aquele incêndio pelos fundos da casa onde os bombeiros não tinham acessado. Conseguiu chamar os bombeiros para virem naquela área, que aí eles descobriram então que tinha também aquele acesso, e eles começaram a combater, fizeram um monte de coisa. E depois, quando tudo já estava resolvido, né, resumindo a história, o mentor chegou novamente e falou assim, qual é a lição que vocês aprendem aí? É que o Evangelho no lar, vocês pensam, no caso daquela família, vocês pensam que é toda segunda, de 8h30 às 9h30 da noite? Não, ele não termina, ele não começa às 8h30 da noite e termina às 9h30 da noite. O Evangelho começa 9h31 da noite e vai até às 8h29 da semana seguinte, porque de 8h30, segunda-feira de 8h30 às 9h30 da noite, é o estudo teórico. Evangelho mesmo é a prática. De 9h31 da noite até a outra semana. Olha que lição bacana. Né? Então,
É isso aí que ele coloca pra gente. Quem de repente faz o evangelho, fala e prega e diz aquilo e não coloca na prática, é esse falso profeta aí que ele orienta. Tranquilo? Vamos lá então. Item 5. Prodígio dos falsos profetas. Eu coloquei errado ali, eu pensei que era conhece a árvore pelo fruto, não é? Prodígios dos falsos profetas. Vamos lá. Item 5. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios, maravilhas, né? E coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção, na interpretação teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las, anulá-las, né? Se lhe apraz, se lhe agrada, convém. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Prodígio dos falsos profetas. Vem Jesus, vem alguém e de repente com as mãos consegue curar. E vem um médium que de repente pelo passe, às vezes só encostar naquela pessoa fica curada. E aí todo mundo acha isso maravilhoso, extraordinário, sensacional, fantástico, um milagre. Ok. E aí vem uma outra pessoa pro mal também e fala, vou rogar uma praga para você, encosta em você, acontece um monte de desgraça. Sua casa tá bem, aquela coisa toda, ele visitou sua casa, rogou ali uma coisa, começou a acontecer um monte de coisa ruim. E aí você fala, aquele cara também, aquele cara é do demônio, aquele cara é do mal, e pô, ele faz um monte de coisa. Ele fez um milagre do mal, vamos dizer assim. O que ocorre aí? Qual é o grande equívoco que a gente tem? Milagre não existe. Mas e a fé, Sérgio? Que milagre não existe. Com o passar, aquilo que eu considero um milagre hoje, com o passar dos anos, a ciência vai explicar por A mais B. Imagine um homem das cavernas, não conhece o fogo ainda, e eu chego e acendo lá um fósforo para ele. Não seria um milagre para ele? Ele ia achar um milagre, ele ia te transformar num Deus deles. E você fez o que? Acendeu um fósforo. Você tem um conhecimento, você sabe manipular energias ou a matéria para produzir aquele fogo que o homem das cavernas não sabia. Ele vai considerar isso um milagre. Eu costumo muito brincar, imagine nos anos 40, para eu ferver uma água, tinha que ter o quê? O fogo, não é verdade? E aí, como poderia falar que seria possível ferver a água sem usar o fogo? Eu pego aquele copo de água, coloco num recipiente dentro de uma caixa e 1 minuto depois aquela água está fervendo. É um milagre, não é isso? E aí a gente descobre o quê? Que existe o forno micro-ondas, que
consegue gerar calor, tanto calor a ponto de ferver uma água. Então, aquilo que eu considero milagre hoje, na verdade, é um desconhecimento meu de energias, de manipulações de energias. Porque milagre seria do bem. Eu não posso nem falar que aquele cara é um Deus porque fez esse milagre, e nem que aquele outro é um demônio porque fez um negócio ao contrário. Apenas são dois seres que sabem manipular essas energias. Então, peraí, deixa eu aprender também, deixa eu estudar também, deixa eu conhecer também. O passe, né? Você está dando passe, está fazendo ali o passe, está jorrando ali energia no passe, aquilo tudo, né? E aí a pessoa ficou boa, é um milagre? Não, hoje a ciência já reconhece isso. O poder, as energias que nós temos enviando pelas mãos. Deu para captar aí essa ideia? Semelhante princípio não nos pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam. Se aquele cara do mal faz um milagre negativo, vamos dizer assim, um milagre de destruição, como é que ele é escolhido de Deus? Acredite em mim que senão eu vou, eu amo vocês, mas acredite em mim que senão eu vou lascar você, eu vou te pegar. Ué, então não é escolhido? Que escolhido é esse? Tem alguma coisa errada. E as religiões basicamente trabalham, né? O pessoal, os seus fiéis, a maioria trabalha em função do medo. Faz isso, senão o demônio te pega. Senão você... Tem religião que fala mais em demônio do que em Deus. Tem um equívoco aí. Não é fazer o bem, porque senão eu vou para o inferno. É fazer o bem, porque fazer o bem é bom. Não é por medo nenhum, é porque fazer o bem é bom. E pronto, né? Pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É isso que a gente estava falando agora. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo popular, né, pessoas comuns, né, o povo. Para o povo ignorante nesse ponto, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Aquilo que eu falei, você chegou lá para o homem das cavernas, acendeu um fósforo, fogo, ele... né? Toda vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, não mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Uma lei que eu desconheço ainda, só isso. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Você vai num show de mágica. Aquele mágico, na visão da criança, é um milagreiro. O cara faz um milagre. Caramba, ele cerrou a mulher ao meio e depois colou ela de novo. Ele botou ela numa caixa que dividiu em 3 partes aqui, aí ele tirou a caixa, fez uma mistura, aí a cabeça dela ficou no lugar do pé, o pé ficou lá em cima, o corpo... Caramba, ele é um milagreiro. Esse cara, meu Deus, ele é um Deus. Já o adulto, ele acha que aquele cara é esse Deus? Não. Ele sabe que ele está usando um artifício, ele está usando uma técnica. Tudo bem que na mágica ele faz uma ilusão, mas e a cura? A cura não é ilusão, curou mesmo. Tudo bem. Mas ele utilizou energias, ele manipulou energias que eu não posso dizer que é um milagre pelo fato de eu desconhecê-las apenas. Se eu estudar, se eu me aprofundar, se eu quiser realmente descobrir, eu vou encontrar a resposta. Ok? Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder, de um falso poder sobre-humano,
ou de uma pretendida missão divina. Eu vou me candidatar a presidente da República porque Jesus chegou aqui e falou para eu fazer isso. E tenta convencer para aquilo. Gente, você vai querer ganhar os votos porque Jesus chama... Que tal você ganhar os votos por você ser uma pessoa honesta, por você ser uma pessoa boa, por você ser uma pessoa trabalhadora, por você ser uma pessoa estudada, por você ser uma pessoa preparada para aquilo? Aí sim você pode ser eleito, né? Ou será que existe um pistolão espiritual? Pistolão é aquela indicação espiritual. Não, Jesus quer que você ali seja o governador, o presidente. Então tem um pistolão espiritual. Lembre, uma vez eu vi uma frase, como é que é? Sobre os escolhidos. Jesus não escolhe ninguém, mas você pode se capacitar para ser um escolhido. Se eu estudar, me preparar, me empenhar, fizer o bem, praticar tudo direitinho, eu naturalmente estou me capacitando para aquilo, para qualquer coisa na nossa vida, né? Então são esses os falsos cristos e falsos profetas. Aquele mágico, aquele que faz ali os efeitos especiais, aí ele fala, eu sou o máximo, siga o meu caminho. Aí a pessoa, Esses são os falsos profetas e falsos cristos. A difusão das luzes lhe aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. O verdadeiro profeta, então, é o quem? É aquele cara que vai fazer direitinho, é aquele cara que pratica o bem, é aquele cara que pratica o amor, a fé, o perdão, a caridade, o auxílio, tudo aquilo que a gente menciona. Deu para entender aí? Ok? Então não tem essa de, é porque o fulano é ele, é o fulano. Ele, o Chico Xavier, mas ele era o Chico Xavier. Eu sou o Zé das Couves. Cara, muito simples. Peraí. O Chico Xavier, ele era o Zé das Couves também. Como assim, Sérgio? O Chico Xavier veio de alguma família rica? Veio de alguma família conhecida? Veio de algum... Começaram a vir os fenômenos com ele, pelo esforço dele, pela naturalidade dele, e ele foi estudando, foi aprendendo, e aí com isso ele conseguiu merecer a visita do Emmanuel, falando sobre disciplina, e a disciplina, e aí foi trabalhando, foi crescendo, e se tornou o Chico Xavier. Você não quer ser o Chico Xavier? Tudo bem, seja você quem for, mas se esforce um pouco, melhore um pouco mais, porque essas capacidades de praticar o bem, de praticar os valores morais, elas estão ao alcance de todos nós. Essa é a grande mensagem, ok? Momento da prece. Vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione o nome das pessoas queridas, tá certo? Né? E aí depois eu vou soltar o pause para a gente fluidificar a água. Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, viemos neste instante pedir por cada irmãozinho encarnado ou desencarnado, para que possa receber do plano astral todo o auxílio, toda a luz, o amparo, o socorro, o esclarecimento, o discernimento das coisas. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.
Finalizou? Pausou aí então. Fluidificação da água. Programa Minutos de Espiritismo, o número 23, você está vendo aí na tela. Tem todo o estudo da fluidificação da água. Então vamos lá, coloca aí a jarra na mesa, o vasilhame, né? Apontando as mãos aqui para cima da jarra, vamos fazer a prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes o auxílio para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vou beber aqui minha água, saúde. Todo mundo aí já bebeu a aguinha, né? Quem não bebeu ainda, pausa e depois continua, até terminarem de tomar água. Então, hora da prece de encerramento. Vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, obrigado por esta oportunidade de estudo, de reflexão, de esclarecimento, de convite à prática desses valores morais que foram ensinados pelo Cristo. Agradecemos também aos benfeitores e guardiões que aqui estiveram harmonizando, higienizando e protegendo este ambiente. E pedimos por uma semana de muita luz, de muito auxílio, de muita proteção, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possam os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da paz, da alegria, se fazerem cada vez mais presentes em nossos corações, dando-nos assim a chance de sermos verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que pudermos praticar algum desses valores com o nosso próximo. Finalizamos então o estudo de hoje, certos de que na próxima semana estaremos aqui para novas lições, novos conhecimentos e aprendizados, que assim sejam, graças a Deus. Muito bem, né? Então, finalizado aí o estudo de hoje, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, tá ok? Tchau, tchau!